Pessoal, é então um prazer estar com vocês hoje, tá? Nós vamos iniciar nossa primeira reunião da mentoria para consultor da Câmara dos Deputados. Claro que vocês já me conhecem, né? Então, eu vou pular essa questão de apresentação e depois a gente pode ir conversando no grupo de WhatsApp também, sempre que for necessário. Eu queria, nesse nosso primeiro encontro, apresentar para vocês uma visão geral, agora um pouquinho mais organizada, né, sobre o que nós já temos conversado aí no WhatsApp, quase que individualmente com cada um. Essa reunião vai consolidar o que eu já falei para vocês individualmente até hoje, e a partir de agora a gente vai tentar criar um fluxo mais unido de estudo para essa matéria. Esse concurso, desculpa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, e eu vou passar para vocês uma visão geral de o que foi o último concurso, o que foi cobrado em cada área e as minhas sugestões para vocês estudarem especificamente a matéria, tá? Eu vou só fazer um ajuste aqui rapidinho na minha tela. Eu vou passar isso aqui para cá. Pronto, que vai ficar melhor para mim. Isso aqui, ótimo. Beleza. Então, aqui depois, isso aqui eu vou mandar no WhatsApp, tá? Mas vai estar também tudo que eu fizer com vocês, vai estar previsto lá na área de membros, lá do curso de consultor, tá? Tudo que eu colocar aqui vai estar também lá. Eu vou criar um módulo específico só de mentorias, porque se algum dia você faltar em alguma mentoria, por alguma razão, né, vai estar lá prevista a mentoria na sua área de membros, tá bom? Essa mentoria, pessoal, vai ser a mais demorada, tá? Mas mesmo assim, vai ser 1h30 no máximo. As outras vão ser um pouco mais rápidas, até porque a gente vai conversando durante a semana no Zap. A mentoria vai ser mais assim para a gente conversar mesmo, porque até as metas eu vou conseguir passar para vocês pelo WhatsApp, e a gente vai conversando na mentoria, coisas mais práticas do dia a dia, compartilhamento de experiência, tá? É para isso que vai servir mais a mentoria. Mas nessa aqui é muito importante a gente consolidar algumas informações que eu considero relevantíssimas para você se preparar com mais eficiência para esse concurso, tá? Deixa eu só... Desapareceu. Engraçado. Dando muito zoom, não está aparecendo a imagem. Que engraçado. Se eu dou muito zoom aqui, não aparece o que está escrito no PDF. Não entendi. Vocês conseguem ler assim, gente? Está pequeno, né? Para mim aqui está bem visível, professor. Tá. Eu não sei o que está acontecendo, ó. Dou um zoom aqui, ele desaparece a imagem, ó. Não entendi, gente, mas para a gente ganhar tempo, vamos assim mesmo. Depois vai estar também disponível para vocês o PDF, tá bom? Aqui eu fiz uma análise do como é que foi organizado os concursos para consultor. A área 20, que é a área de redação parlamentar, ela tem uma diferença na parte discursiva, mas a parte de provas objetivas, prova 1 e 2, são iguais, tá? A prova 1 e 2, que é de conhecimentos básicos e específicos, a prova de VOF, né, vamos colocar assim, ela teve essa quantidade de itens aqui por matéria. Então, foram 40 itens de português, de inglês e espanhol foram 30, e daqui a pouco eu vou te mostrar que foram 15 em cada língua, tá? Processo legislativo, caiu as principais matérias. Direito constitucional, uma parte lá específica de poder legislativo, processo legislativo e competências do presidente da República. Caiu regimento interno, mas é interessante que caiu pouca coisa de regimento interno, tá? Depois eu vou mostrar para vocês especificamente. E caiu também a parte relacionada a conhecimentos específicos, né? Que aí já é mais a sua área, especificamente falando. Pessoal, deixa eu só tentar parar aqui a apresentação e ver se eu consigo aqui dar um zoom nesse arquivo aqui de novo, ver se eu abro ele aqui com mais, ele ficar um pouco maior. Só um minutinho. Está muito pequeno, acho que até para mim está ruim para ler aqui. Só um minutinho, vou abrir aqui de novo, ver se ele retorna aqui. Estava beleza, antes de começar a reunião. Eu não sei por que deu esse problema.
Deixei tudo pronto. Ismael, tenta abrir no navegador e dar o zoom para ver se vai. Tá, eu vou olhar. Acho que já até sei o que aconteceu aqui, quer ver? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Talvez agora dê. Só um minuto, tá? Por favor. Aconteceu aqui acho que desligou aqui o pendrive, onde estava arquivado o arquivo aqui. Agora deu certo. Agora vai ficar melhor. Pronto. Só transmitir aqui para vocês. Agora vai. Agora ficou melhor, né? Agora deu certo. Aí, beleza, gente. Vamos voltar aqui, então. Aí, essa prova, ela teve aqui dentro de processo legislativo essas 3 matérias que eu falei para vocês. Direito constitucional, regimento interno e código de ética. Pessoal, é pouquíssima matéria. Pouquíssima. Assim, para conhecimentos básicos, você ter que estudar só essas matérias aqui, é mamão com açúcar demais, tá? Na parte de conhecimentos específicos é que vai ser o desafio mesmo desse concurso, né? Aqui que está o desafio para consultor, pessoal. É aqui que você vai ter que assim, gastar muitas e muitas horas na sua matéria e aprofundando da melhor forma possível, tá? Porque além de você ter que ser fera nisso na área de prova objetiva, esses são os assuntos que vão ser cobrados também na parte discursiva, né? Então, você vai ter conhecimentos específicos, como sendo 220 pontos da sua prova objetiva, mais 200 pontos da prova discursiva, tá? Então, 440 pontos estão relacionados aí à sua área específica no concurso, tá? Na área na área do redação parlamentar, só muda um pouquinho a forma da prova discursiva, tá? Porque aqui ele vai ter uma dissertação, 90 pontos, um resumo, só cai resumo para quem é de redação parlamentar, e 2 discursos, um contrário e um favorável, cada um valendo 45 pontos. Tá? São 2 discursos, um favorável e um contrário, valendo 45 pontos. Lembrando que na nossa mentoria vai estar incluso já o curso de dissertações, tá? Então, nós vamos ter o curso de discurso parlamentar, minuta de proposição e minuta de parecer, tá? Uma observação é que o edital aqui, para consultor legislativo, ele veio errado, porque aqui fala, tá vendo? Minuta de proposição e minuta de proposição, como se fossem o mesmo texto, mas na verdade é uma minuta de proposição e uma minuta de parecer. E os dois valem 50 pontos, cada um dos dois, tá bom? Então, o edital veio errado, até que, se você tem que ler lá o edital na parte escrita dele, que lá que ele vai especificar isso mais detalhado, tá? Aqui ficou errado essa tabelinha aqui feita pelo Sérgio. Então, é um discurso, um minuto de proposição, um minuto de parecer e uma dissertação. Aí, pessoal, dissertação, se você não souber fazer dissertação, misericórdia. Esse concurso não é para você não, tá? Uma outra observação é que português, pessoal, como eu já tenho falado para vocês individualmente, é uma matéria que você não pode desprezar em hipótese alguma. Português sozinho valeu 80 pontos na prova, nas provas objetivas, né? 80 pontos, porque tem peso 2. Só português e os conhecimentos específicos que tiveram peso 2. Então, você não pode brincar, tá, com português, porque se seguir o mesmo modelo desse edital, português vai ser uma matéria muito determinante, tá? Lembrando, também, uma errada anula a certa, tá? Além disso, pessoal, você tem a prova discursiva, que, como já disse, vale 200 pontos, tanto para consultor legislativo área comum, né? Ou seja, exceto a área 20, quanto da área 20, que é a área de redação parlamentar,
sempre vale 200 pontos, e ainda tem a questão de títulos valendo até 30 pontos. Pessoal, por experiência no concurso, em todos os concursos que eu fiz, que tinha prova de título nunca determinou a aprovação, gente. O título, ele geralmente é ali para dar o desempate final mesmo, assim. Mas, assim, a maioria das pessoas que passam em concurso passam independentemente dos títulos, tá? Então, é lógico que se tiver título, bem. Se não tiver também, isso não pode ser um fator que vai te entristecer, até porque não dá tempo de você produzir títulos até lá, até o concurso, tá? O máximo que se conseguiria fazer, talvez, é uma pós-graduação, mas não vale tempo, não vale a pena você perder tempo fazendo a pós, tendo que estudar para o concurso, tá? Então, assim, o que você tem, ótimo, o que você não tem, não dá mais para correr atrás, tá? Então, aqui é um ponto que você não tem como mais fazer nada. O que você tem, ótimo, o que você não tem, lamentações, tá? Agora, veja, eu fiz a sugestão geral para vocês estudarem, considerando 2 cenários, tá? Um cenário de 30 horas semanais e um cenário de 40. Menos que isso, pessoal, para um concurso dessa envergadura, eu acho que é sem noção, tá? Você tem que estudar pelo menos 30 horas por semana. Ah, professor, eu não tenho esse tempo. Eu te garanto que você tem. Eu te garanto. Certo? Você vai se virar e vai se organizar durante a semana. Se você não tiver tempo para estudar o ideal ali, umas 4 horas pelo menos por dia, você tem que compensar isso no final de semana. Mas é muito melhor você repartir o prazo de estudos durante os dias da semana do que, às vezes, no sábado e domingo, querer dar um pau aí danado e ficar morto, e assim, não aproveita muito. Você colocar muita coisa na sua cabeça de uma vez só, o rendimento eu acho que é menor. Então é melhor você espaçar esse estudo aí de 4 a 6 horas por dia, tá de bom tamanho, tá? Você consegue cumprir essas horas semanais aí tranquilamente, tá? Eu, quando estudei para o Senado, pessoal, como eu estava de teletrabalho, e o meu trabalho lá era muito tranquilo, eu trabalhava só com processo e era por demanda, eu conseguia estudar de 6 a 8 horas por dia. Entendeu? E isso porque eu já tinha uma base muito boa, né? De outros concursos, de ser professor. Então, assim, eu acho que menos de 6 horas por dia, assim, eu acho que é meio complicado. Então, professor, eu trabalho, tenho filho, eu sei que a realidade de muitos de nós aqui é uma situação complicada, mas você vai ter que abrir mão, pessoal, da sua vida normal durante um período. Quando eu estava estudando para esse meu concurso, minha mãe estava com câncer para morrer, ela morreu agora faz 3 meses, a minha esposa estava grávida, eu tinha que ir para Goiânia direto para ajudar a cuidar da minha mãe, uma correria danada, dando aula, trabalho, e eu me virava para fazer isso. Eu tive que abrir mão de dar aula, de ganhar dinheiro com aula. Não vou dar aula para estudar. Eu tive que abrir mão de ver minha mãe, tive que abrir mão de ficar com a minha esposa. Então, assim, não adianta, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você conseguir, tá, fazer esse concurso como ele merece ser feito, pessoal. Se você quer fazer um concurso dessa natureza, sem ter que abrir mão, sem ter que dar o seu sangue, eu acho que assim é meio sem noção, tá? Então, reorganiza a sua vida para pôr como prioridade esse concurso. Essa oportunidade não vai acontecer novamente nos próximos 10 anos ou até mais. Tá? Você não pode perder essa oportunidade. E aí eu sugeri o seguinte, que dependendo aqui do percentual que essas provas tiveram de peso no valor total, tá? Que você dê 10 horas por semana em conhecimentos básicos, é mais do que suficiente, porque é pouca matéria, tá? É mais do que suficiente. E 20 horas para conhecimento específico, se você for estudar 30 horas. Se você for estudar 40, aí dá para você levantar esse tempo para 14 conhecimentos básicos e 26 conhecimentos específicos. E eu já sugiro que quando você for estudar conhecimentos específicos, pessoal, depois a gente vai falar especificamente sobre isso, você já pense na discursiva também. Porque você estudar o conhecimento específico só para acertar uma questão em prova é muito mais fácil do que você ter que discorrer sobre o assunto. Na minha prova do Senado, eu tive ainda, acho que foram 3 semanas entre a prova objetiva e a prova dissertativa. Então, eu tive um tempo ainda para, durante essas 3 semanas, revisar todo o meu conteúdo específico. Eu revisei tudo, já pensando mais agora na prova discursiva, né? Mas vocês, principalmente se seguir o último concurso, não vão ter esse prazo, porque a prova dissertativa foi 1 semana depois da prova objetiva. Então, assim, o pessoal foi fazer prova
sem nem ter, assim, uma expectativa se tinha passado ou não, porque não tinha como nem se comparar as notas, apesar de ter aqueles rankings lá, era muito, assim, ainda muito incipiente, né, porque tinha ainda recurso para ser analisado, enfim. A maioria das pessoas foi fazer a prova na esperança. Tá? Foi igual na do Senado também. Milhares de pessoas fazer prova, tá? E eu falei assim, gente do céu, o que esse povo está fazendo aqui? Porque não tem lógica. Tanto de gente fazendo prova, tá? Então, provavelmente vocês vão para a segunda fase sem saber como é que foi o desempenho dos seus concorrentes, a não ser aqueles que colocam as notas em ranking, né? Mas o ranking é só uma sugestão, né, pessoal? Muito bem. Eu quero analisar rapidamente o que foi a prova objetiva e depois dissecar essa prova objetiva para vocês com mais detalhes ainda. Pessoal, em língua portuguesa, cai praticamente tudo de português. Eu não vou nem ler aqui o conteúdo, tá? O conteúdo aqui é bem extenso, né? É praticamente toda a matéria de português que você possa imaginar. Cai tudo de português. Então, dentro de português, qual é a minha sugestão? Já falei isso para vocês diversas vezes, mas agora eu vou reforçar o que eu tinha dito. Português, você tem que primeiro ter uma noção de qual que é o seu nível de português, pessoal. Porque, já te disse, você não pode desprezar nenhuma matéria aqui. Nenhuma. Em todas você tem que ser bom. Como são poucas matérias, pessoal, em conhecimentos básicos, você não pode se dar o luxo de sair mal em nenhuma. São poucas matérias mesmo. Então, você tem que fazer, primeiro, uma ponderação de como é que está o seu nível de português. E como é que você vai medir isso? Fazendo prova. Então, a minha sugestão é que você faça pelo menos, tá? 3 provas por semana. Eu fazia uma prova de português da FGV todos os dias. Essa era a minha meta. Todos os dias, porque para mim a FGV era a que tinha a prova mais canseira de todas as bancas de português, tá? Então eu fazia uma prova de português todos os dias da FGV, mas eu sugiro que você faça pelo menos uma do CESP, tá? Fazendo essa prova do CESP, você vai ter, então, um termômetro para que você possa medir qual é o seu nível de português. E aí a minha sugestão é que descobriu que você não está sabendo um tipo de matéria em português, eu não estou sabendo crase. Então, vale a pena você parar, assistir algumas aulas de crase ou ler um PDF de crase, certo? E aí, a partir disso, avançar na matéria. Talvez você pode depois, inclusive, fazer alguns exercícios específicos daquela matéria de crase, fazer só exercício de crase. Porque você não pode errar as questões dessas simples assim, de crase, concordância verbal, concordância nominal. Deixa para você errar, talvez, interpretação de texto, porque às vezes o texto é meio dúbio, alguma coisa nesse sentido, tá? Gramática, você consegue, se estudando, fechar a prova, ou quase fechar, tá bom? Essa é a minha sugestão. Então, meça a sua capacidade linguística em português, e aí vá fazendo os ajustes na sua capacidade linguística. Eu não aconselho, neste momento, e diante dessas circunstâncias, você assistir um curso inteiro de português. Eu acho que agora, para vocês que já têm, muitos de vocês já são servidores, já têm uma estrada aí, assistir do zero um curso de português, eu acho que não seria producente, a não ser que você se sinta assim, inseguro com a matéria, tá? Mas essa é a minha sugestão. E depois vocês podem ler aqui os detalhes da sugestão que eu fiz aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que depois que nós terminarmos de fechar os conhecimentos básicos, eu acredito que no máximo 1 mês e meio nós fechamos tudo, tá? Ou no máximo 2 meses, assim, para a gente ir bem devagar. Porque a minha preocupação não é com conhecimentos básicos nessa prova. Conhecimentos básicos é uma matéria pouquíssimo, é muito pequena. A gente consegue em 2 meses, assim, sem correr, terminar todo o edital de conhecimentos básicos, tranquilamente. A minha preocupação é que você realmente fique fera na sua parte específica, porque é isso que vai realmente determinar a sua aprovação, tá? E aí, quando a gente terminar a parte básica, eu vou fazer simulados para vocês, tá? Sei lá, de 15 em 15 dias, um simulado, eu vou ver como é que vai ser a periodicidade. Esses simulados vão abranger toda a parte básica da sua prova. Então, vai ser português, inglês, espanhol e a parte de técnica legislativa, de processo legislativo, tá? Porque não tem como fazer simulado para a sua área específica, né? E realmente fica muito difícil para mim, porque são várias áreas aqui, aí fica inviável para mim, tá? Até porque eu também não tenho conhecimento, né, em todas as áreas. Beleza? Então, essa vai ser a nossa proposta. Depois que a gente terminar o nosso estudo,
tanto com os PDFs quanto com as videoaulas, que eu estou disponibilizando lá na área de vocês. Nós vamos estar prontos, então, para começar a fazer esses simulados, e esses simulados vão ajudar a você a detectar aquelas áreas da matéria em que você vai ter que fazer uma revisitação. Para você, então, eu estou errando ainda muita questão de processo legislativo, ou de poder legislativo, ou de poder executivo, então você vai ter que ir lá, revisita, refina o seu conhecimento, e depois você avança. Os simulados vão ter esse objetivo, fazer você identificar onde é que estão as suas lacunas em uma determinada matéria, tá? Pessoal, inglês e espanhol é talvez um desafio para alguns de vocês, tá? A maioria de vocês acredita que é melhor em inglês do que talvez em espanhol. Pelo menos a maioria do que me falou, falou isso, né? Pessoal, mas espanhol, pela proximidade com a nossa língua, você pega muito rápido, tá? Então não vai ter dificuldade, assim, real para você fazer uma prova de espanhol. Tá? Fazer prova, não tem nada a ver com compreensão, assim, ou da língua de forma fluente, né? O objetivo seu aqui é ter um vocabulário suficiente para compreensão de texto e acertar as questões de prova, tá? Eu já também falei para vocês, durante as nossas conversas, até nós chegarmos na nossa primeira reunião, que até lá você tem esse costume de fazer pelo menos 3 provas de inglês e de espanhol. Aqui, realmente, eu acho muito contraproducente você estudar a teoria dessas matérias. Não acho que seja relevante. Eu acho muito melhor você ter contato direto com a língua. Então, se você tiver, por exemplo, dificuldade em inglês ou em espanhol, pega um livro. Ó, eu estou lendo esse livro aqui, por exemplo. Cynical Theories. Ótimo. Aí, usa esse tempo, às vezes, que você tem livre, de descanso da sua cabeça, para você ler um livro em inglês ou espanhol. Tá? Pelo menos você vai aumentando o seu vocabulário. Tá? Mas, olha só. Tem um amigo que tem diploma de inglês. Diploma de inglês. O cara fez curso, fluente em inglês. E na prova do Senado ele não passou por causa de inglês. Não dá para chorar um negócio desse? Dá para chorar. Mas por quê? Porque ele falou que não precisava estudar inglês, porque ele era fluente em inglês. Aí na prova, como ele não tinha habilidade de prova, dançou. Ok? É isso que às vezes eu fico martelando, pessoal. Nunca vá para a prova com nenhum nível de convencimento. 0. Vá muito humilde pensando que você não vai passar. Esse espírito de humildade te ajuda a não vacilar e não, assim, cometer erros que determinaram a vida desse colega meu, pessoal, financeiramente. Quantos milhões ele deixou de ganhar no Senado, na vida dele toda de trabalho lá, por causa de inglês? É assim que você tem que pensar. Então, assim, não vacile em nenhuma matéria. Talvez esse seja o principal assunto da nossa conversa hoje, tá? Aí, então, em inglês e espanhol, eu sugiro que vocês façam provas. Se você não tiver habilidade na língua, sugiro que você compre um material PDF, aí de algum cursinho de estratégia, do GRAM, de direção, onde você achar melhor. Para você, então, ler esse material, porque geralmente eles pegam provas de outros concursos e vão resolvendo a prova. Isso vai te ajudar, inclusive, com vocabulário, com a compreensão de texto, como é que se resolve as provas, né, nessas línguas. Isso vai ajudar profundamente vocês, eu garanto, tá? Eu lembro que no primeiro concurso que eu fiz, que caiu em inglês, foi para o MDIC, que era o cargo que eu ocupava antes, agora do Senado, foi em 2012 a prova. Eu não sabia nada de inglês, mas era muito fracassado mesmo, porque nunca tive a necessidade de saber inglês. A minha realidade familiar nunca me exigiu inglês, sabe? Então, o que aconteceu? Eu nunca estudei. Aprendi uma coisinha ali, uma besteirinha ou outra, mas nunca estudei. Até que eu falei assim, gente, eu vou ter que estudar inglês. Eu tive 1 mês e meio para estudar inglês para esse concurso, de verdade. E eu fechei a prova. Mas por quê? Porque eu li todo o material PDF e decorei o máximo de palavras possíveis. Pode parecer bobo, hoje, até para mim hoje é bobo, né? Porque agora na prova do Senado caiu tradução de inglês. Eu tive que traduzir um texto enorme de inglês. Olha a diferença. E eu não estava nem um pouco preocupado com essa tradução. Para vocês não cai a tradução. Pelo menos nunca caiu. Tá? Então eu não espero também que venha
cobrar a tradução para vocês na segunda fase. Mas no Senado caía inglês e espanhol, no último concurso, 2012, mas no meu caiu só inglês. Só inglês. Aí eles substituíram a tradução de espanhol por um resumo. Caiu resumo também para todos. Na Câmara caiu resumo só para a redação parlamentar, pelo menos de acordo com o último edital. Veja que esse último edital, pessoal, é o nosso parâmetro, é a nossa bússola. Nós vamos fechar esse edital e manter as matérias bem frescas na nossa cabeça. Porque eu duvido muito que alguma matéria que está aqui será retirada do edital. Duvido muito. Agora, é muito provável que eles acrescentem mais matérias. Então, se você estiver com todas essas matérias que nós já estamos falando aqui na ponta da língua, você vai fazer pequenos ajustes para acrescentar essas novas matérias e continuar na revisão dessas matérias que nós já aprendemos, porque até lá você já vai estar fera nessas matérias. É o que eu espero. Tá? Saindo do novo edital, você não pode mais estudar essas matérias, é só manter o conhecimento que você adquiriu já com esse tempo que nós temos aí, que nós estamos tendo antes da publicação do novo edital. Tá? Então, inglês e espanhol, a minha sugestão são essas aí, tá tudo escrito aqui, depois vocês podem também dar uma lidinha, tá? Pessoal, na parte de processo legislativo, isso aqui tudo vai estar no nosso curso, tá? Então, essas aulas aqui, todas eu vou ministrar para vocês. Então, na parte de constitucional, cai para vocês somente algumas partes de direito constitucional. Então, cai as competências da União, artigo 21 a 24, parte que cai muito literal, mas cai muita jurisprudência aqui. Então, por isso, nessa área, nós vamos estudar muita jurisprudência. Essa área aqui, pessoal, é a área que mais tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as competências legislativas dos estados, como vocês já sabem, são competências residuais. A Constituição, ela prevê de forma expressa as competências da União, as competências dos municípios, mas dos estados, somente algumas. A maioria são competências residuais. E aí, dentro dessa residualidade, os estados começam a criar leis sobre diversos assuntos, e às vezes esses assuntos são assuntos que são de competência da União ou de municípios. E aí o Supremo declara essas leis inconstitucionais, porque eles estão tratando de competências de outros entes federados. Então nós temos dezenas de jurisprudências nessa área, e aí nós vamos ter que estudar várias, mas são muitas mesmo, tá? E as questões do CESP gostam muito de cobrar essas competências, diretamente do texto ou as jurisprudências respectivas. Essa parte aqui também nós vamos ter um curso muitíssimo aprofundado, tá? Principalmente também na área jurisprudencial. Cai tudo de poder legislativo, desde o artigo 44 até o 58, que é sobre o poder legislativo em si, do 59 ao 69, que é processo legislativo, que eu já estou, inclusive, terminando até amanhã todos os vídeos de processo legislativo, que é, inclusive, a meta 1, e do 70 ao 75, que é o controle da administração pública, né? Aquela parte lá do TCU, tá? Essa parte é importantíssima. Mas sobre o TCU quase não caiu nada no último concurso, tá? Caiu mais realmente foi sobre o poder legislativo e processo legislativo, tá? E eles cobraram especificamente o artigo 84 da Constituição, que trata sobre as atribuições do presidente da República. Tá? Apesar de ser um artigo só, ele exige um conhecimento aprofundado, tá? Porque tem muita jurisprudência relacionada às atribuições do presidente, tá bom? Depois, nós vamos estudar esse código de ética, que é o Código de Decoro Parlamentar dos Deputados, tá? Uma norma simples, tem 20 e poucos artigos, tá legal? E o regimento interno cai tudo. Então, essa aqui talvez seja a matéria que vocês tenham mais medo de estudar, né? Porque realmente regimento interno, ainda mais de Câmara de Deputado, é muito grande, né? Mas o nosso curso, quem já viu lá aquele primeiro vídeo, ou quem já começou a assistir às aulas, você vai ver que eu coloquei a ordem de estudo do regimento de uma forma que vai facilitar demais. Mas, na última prova, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, a cobrança foi concentrada em alguns assuntos. Então, apesar de ter sido cobrado todo o edital, a maioria das questões foi restrita a assuntos muito específicos dos nossos materiais, tá? Eu vou mostrar para vocês também. Mas, pessoal,
não quer dizer, tá, que o próxima prova vai ser cobrado da mesma forma os assuntos, tá? Só para vocês terem uma noção de como é que foi cobrada a matéria. Tá bom? Pessoal, e na área de conhecimentos específicos, essa parte aqui é a que você vai ter que andar um pouquinho mais só. Por quê? Porque eu não consigo, tá, auxiliar você no nível de profundidade necessária para a sua área. Então, o pessoal vai fazer para a área penal, para a área de transportes, para a área de desenvolvimento urbano, tem diversas áreas de saúde, são assuntos que talvez eu nunca nem estudei, nem sei o assunto, nem sei do que se trata. Muitos assuntos de muitas áreas eu conheço, porque eu dou aula de muita matéria. Então, eu já mexi com muita coisa, tá? Então, eu posso te ajudar, por isso que é importante esse nosso contato no Zap, porque se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre alguma área, conversa comigo que eu posso tentar te ajudar, né? Pelo menos te dar um norte do que você estudar para a sua área. E vocês talvez já devem ter pegado o edital do Senado também, né? Bem recente, e ter comparado o edital da sua área na Câmara com o do Senado. E aí você deve ter visto que tem muita diferença. Essa diferença, pessoal, tem que ser levada em consideração, porque as áreas de consultoria, apesar de elas, às vezes, até ter um nome muito parecido, elas, na cobrança da prova, são bem diferentes, tá? Então, são bancas diferentes que elaboram os editais. Comissões organizadoras, né? Então, essa é a sugestão. Fala, irmão. Ismael, a gente até eu tinha perguntado para você por WhatsApp, mas eu tornei a ficar meio confuso. Nessa área específica, torna a cair constitucional, por exemplo? Ou não? Por exemplo, Depende. Aí eu vou colocar o curso de constitucional para vocês, na área lá de estudo, porque eu fui até olhar no edital agora, algumas áreas cobram direito constitucional, outras áreas não cobram. Outras áreas cobram só algumas partes de direito constitucional. Quer dizer, eu vou até abrir aqui e pegar um exemplo prático, quer ver? Mostrar aqui para vocês. Eu estava olhando isso agora, e aí eu até ia falar sobre isso, mas olha só. Só pegar aqui rapidinho. Eu não vou olhar a área 1, porque a área 1 já é de direito constitucional, tá? Então, assim, não faz sentido eu preocupar com isso agora. Mas olha só as outras áreas, quer ver? Deixa eu só abrir aqui a tela. Vocês estão vendo aí, né? O último edital? Estão vendo, pessoal? O último edital? Sim. Ah, tá ótimo. Olha só, por exemplo, vou pegar aqui área 2, que é direito civil. Quando você vai aqui no final, geralmente eles colocam um pedacinho de direito constitucional aqui, ó, por exemplo. Ó, fundamentos do direito constitucional brasileiro, tá vendo? Essa parte aqui, ela aparece em muitas áreas. Então, aqui cai, por exemplo, princípios fundamentais, que é o artigo 1 a 4 da Constituição, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º a 17, organização do Estado, que vai do artigo 18 até o artigo 43, e organização dos poderes, que é poder executivo, legislativo, judiciário, tudo. Entendeu? E ainda cai para alguns Ministério Público, quer ver? Aí vai depender muito da matéria, mas aí eu vou colocar para vocês essa parte também lá dentro da área de vocês, tá? Porque eu estou gravando todo o curso de Direito Constitucional. Então, essa parte aqui vai estar comum também para vocês. Aqui, ó, aqui, por exemplo, para essa área 3, cai controle de constitucionalidade, controle preventivo. Controle preventivo já está dentro de processo legislativo, já gravei essa parte. Deixa eu ver aqui, e vou disponibilizar até amanhã para vocês o restante do curso de processo legislativo. Eu já subi, acho que 7 aulas. Então, aí tem que ver a sua área. Eu vou deixar lá, quem
para a área que cair, aí vocês vão ter já a parte de direito constitucional disponível para vocês. Tá legal? É isso que eu queria falar. É isso aí, irmão? Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só parar aqui a transmissão e transmitir agora novamente a nossa conversa. Pessoal, realmente, na área específica, o desafio é muito grande. Por exemplo, na minha área, que é direito tributário, uma boa parte dos conhecimentos específicos, eu mesmo já tinha um material, né? Eu sou professor de direito tributário, então eu mesmo usei o meu material para o concurso, só usei o meu material, né? O material, pessoal, que eu estou disponibilizando para vocês é completíssimo, tá? Você não precisa dar nada além, pode ficar tranquilo. Agora, tinha alguns conteúdos na minha área de direito tributário que eu não tinha, porque são conteúdos muito específicos. É uma legislação, por exemplo, caiu da minha prova 3 questões da Lei Rouanet, que é um benefício tributário, né? E aí, olha só uma experiência que eu tive. Eu falei, isso aqui não vai cair muito. Lei Rouanet é uma coisa tão específica, acho que vai cair uma questão. Caíram 3, uma eu acertei, porque eu lembrava, uma eu chutei e acertei no chute, e outra eu errei, porque eu nem tinha nem noção. Por quê? Porque eu não estudei de verdade essa lei. A lei é simples, se eu tivesse estudado, eu tinha acertado. Mas por quê? Porque eu desprezei aquele pontinho lá do meu edital. Pessoal, caíram vários detalhes do meu edital que eu falei assim, não vai cair. Então, em conhecimentos específicos, a minha sugestão é que você esgote todos os tópicos do seu edital. Todos os tópicos. Para você não ter essa surpresa. Caiu coisas em direito tributário que eu fazia, mas isso aqui não cai nunca. E eles cobravam. Certo? Então, assim, para não terem a mesma tristeza que eu tive, e eu fiquei preocupado, que quando eu vi algumas questões dessa parte específica demais, que eu não tinha estudado, eu fiquei preocupado. Falei, vixe, eu tô enrolado agora. Mas a minha vantagem foi que eu fechei constitucional, fechei administrativo, fechei processo legislativo, praticamente fechei raciocínio lógico, fechei várias matérias. Então, isso aí, me deu lá em cima. A minha diferença para o segundo lugar foi grande por causa disso. Porque eu consegui sair muito bem nas matérias básicas. E aí, naquela parte de legislação que quase ninguém estudou, que eram muitas leis na minha parte, tá, de direito tributário. E eu falei assim, gente, essa parte não vai cair desse jeito, mas não é possível que vai cair tanto assim. E caiu, tá? Então, tem que tomar cuidado na sua área específica. Você tem tempo para esgotar a sua área de conhecimentos específicos. Eu sei que tem algumas áreas que o edital é enorme. Direito penal mesmo, misericórdia. Tá? Mas não tem jeito, pessoal. Se você quer passar no concurso desse nível, tem que fechar o edital. Dá tempo, tranquilo. Tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Depois vocês podem aprofundar esses... Depois a gente vai ter uma conversa aqui, depois dessa minha apresentação, tá? Para a gente abrir aqui e conversar sobre os assuntos. Eu fiz aqui, pessoal, um dissecamento, vamos colocar assim, do que foi cobrado especificamente por matéria no último concurso, tá? Justamente para vocês verem o peso que vocês vão ter que dar em cada um dos conteúdos e não perder a oportunidade de fechar ou sair muito bem nessas matérias, tá? Então, português, foram 40 itens, depois vocês dão uma olhada nessa prova, até sugiro que vocês a resolvam. Inglês e espanhol foram 30 itens, 15 de cada, então ambas o mesmo peso. E aí dentro de processo legislativo foram 40 questões. E eu já dividi aqui, ó. Em direito constitucional foram 20 questões. Código de decoro parlamentar foram 11 questões. Regimento interno, quantas questões foram, pessoal? 6. Dos materiais 6 e 7. Materiais 6 e 7 são os que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E dos materiais 1 e 2 e 3, basicamente, foram 3 questões. Então, dos outros materiais, nem caiu regimento interno. Então, olha só que interessante. Dá para você passar nesse concurso sem nem estudar regimento interno. Tá. Com certeza dá. Só que, pessoal, eu tenho um amigo meu, que ele também é professor, e ele passou para consultor também na área de economia, lá comigo no Senado. Ele só passou porque ele tinha 2 pós-graduações. Ele ficou a menos de 1 ponto do segundo
colocado, ficou 0, alguma coisa. Esse caso foi um caso em que o título determinou. Eu até fiz uma análise, até para ter essa informação, eu acho que o caso dele foi o único em que o título determinou a aprovação, que ele conseguiu mudar a posição por causa do título, sabe? Foi o único. O resto tudo passou pela nota. Então, isso aqui, ó, foram 9 pontos, regimento interno inteiro. Por isso que estudar isso aqui com inteligência faz toda a diferença, porque, olha só, 9 pontos, aqui foram 40 pontos em português. Então, 40 pontos não, 40 itens, né? Foi 80 pontos. Então, olha para você ver a diferença. Aqui foram 9 pontos mesmo, 9 pontos, e aqui foi 80 pontos. Olha a diferença do peso que você tem que dar para regimento interno e português. Faz sentido você gastar mais tempo com regimento interno do que com português? Para mim, não faz o menor sentido. Tá? Você tem que estudar regimento interno até a data da prova. Você vai estar assim, você vai ter tempo de ter estudado regimento interno umas 3 ou 4 vezes. A primeira vez que é a mais complicada e que você vai ter que assistir às aulas. Depois você vai só reler o material. E cada material desse para você reler, no máximo, 2 horas, todinho, porque você já vai saber a matéria. A primeira vez que você for estudar essas matérias com as quais você não tem ainda domínio, pessoal, leia devagar, sem pressa. Não tenha pressa. Leia devagar, ótimo, assista às aulas, vão ajudar bastante as aulas para dar aquele refinamento. E depois que você aprender a matéria, você vai só fazer uma leitura rápida e vai revisar, porque o conteúdo de regimento interno, ele não é difícil, ele é facílimo. O problema é você saber a ordem de estudo do regimento interno para você não confundir sua cabeça, porque o regimento interno ele é todo bagunçado. Então, essa ordem eu já estou te dando para facilitar a sua compreensão. Mas olha só, o Código de Decoro Parlamentar, ele tem 20 e poucos artigos. É pequenininho. Caiu mais questão de Código de Decoro do que de regimento interno. Por isso que você tem que ter uma noção para você gastar o seu tempo de forma eficiente. Então, aqui você já vê que você tem que gastar mais tempo em português, depois em direito constitucional, depois em Código de Decoro Parlamentar e só por fim em regimento interno. Por isso que nós vamos colocar como meta semanal apenas um material de regimento interno, não precisa mais que isso. Em 2 meses você vai estudar todo o regimento interno da Câmara sem esquentar a cabeça, tranquilamente. É um material por semana, você estuda tranquilo, as matérias são muito fáceis e você vai focar aquelas horas que você tem em português e direito constitucional, principalmente. Código de Decoro Parlamentar, eu vou dar para vocês depois que nós terminarmos o regimento interno, porque é uma matéria muito fácil, pequena, em 2 horas você aprende Código de Decoro Parlamentar inteirinho. É muito fácil mesmo, é muito mais fácil que regimento interno. Então, primeiro a gente vai estudar regimento interno, nessas próximas semanas aí, e aí depois é uma aula só de Código de Decoro Parlamentar, acabou, sem estresse. Tá? Agora, essa parte de direito constitucional, apesar de ser fácil, ela é grande, tá? Mas ela é grande assim, nós vamos toda semana estudar um assunto de direito constitucional. Então, essa semana, por exemplo, nós já podemos passar para cá, eu sugeri que vocês estudem processo legislativo. Professor, eu já estudei processo legislativo, porque eu já passei os materiais adiantados para vocês. Mas eu quero que você revise, porque eu quero que você tenha completa segurança nessa matéria, e você assista às aulas. Tá? Eu já postei 7 aulas, e vou postar mais agora, até amanhã, mais algumas. Eu estava gravando agora à tarde, deu um pepino aqui no meu computador, perdi a última aula. Estava quase pronta já a aula e tem que regravar. Então, vai ser dessa forma, tá? Revise todo o material de processo legislativo. Se você já estudou o regimento interno, material 1, estude de novo, porque esse material 1, ele é um dos mais cobrados em prova, e uma boa parte desse material é direito constitucional. A parte que trata sobre o Estatuto dos Congressistas, do artigo 53 ao artigo 56 da Constituição, está praticamente todinho aqui no material 1, também com jurisprudência. Então, você vai estar estudando esse material aqui, e já uma parte de direito constitucional na parte que trata do Poder Legislativo. Eu já condensei os 2 assuntos, né? Eu já fiz o material 1, já mesclando com direito constitucional para você ter o material completo. Então, você já vai estar estudando as 2 matérias juntas, tá? E aí, quando você for estudar Poder Legislativo, esse conteúdo você já vai saber. Você vai estudar só o restante. A parte das competências da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, as reuniões,
do Poder Legislativo, as atribuições do Poder Legislativo, sobre as comissões, e aí depois entra a parte do TCU, que o processo legislativo você já está estudando aqui, ó. Tá? Então, o nosso objetivo inicial vai ser esse, tá? E aí, pessoal, dentro de conhecimentos básicos, a minha sugestão é que vocês continuem com essa meta aqui, de 3 a 5 provas por semana, tá? E buscando esse índice de acerto aqui de, no mínimo, 75% líquido. Essa tem que ser a sua meta até o dia da prova, tá? Líquido, tá? Então, você tem que acertar pelo menos 75% líquido da prova. Lembra que uma errada anula uma certa, tá? Até sair o edital, nós vamos focar em provas do CESP em português, tá? Porque em português eu acho que é a matéria que as bancas mais diferem na forma de cobrança. Você fazer uma prova de português do CESP, uma da FCC e uma da FGV, você vai ver que você é analfabeto. Provavelmente, tá? Porque são provas muito diferentes, pessoal. Muito diferentes. FCC, muita gramática. CESP, muita compreensão textual. E FGV, ninguém sabe o que ela cobra. É a prova dos mistérios, tá? É complicado. Eu acho a FGV a prova mais difícil de português que tem no Brasil. Eu acho. E não sou só eu, não. Os professores de português também, muitos nem gostam de resolver prova assim antes de conversar com outro professor. Eu já te falo isso porque eu já participei de muitas salas de professores, né? E aí um tirando dúvida com o outro porque não entendeu a questão, tá? Então, FGV não é brincadeira, é difícil mesmo. Se porventura a banca for alterada, aí a partir da alteração, você só faz prova dessa nova banca, de português. Agora, inglês e espanhol, pela minha experiência, não depende da banca, tá? A forma de cobrança é muito, assim, semelhante. Basicamente, as questões de inglês e espanhol é de 2 tipos. Compreensão textual, ou seja, interpretação de texto, e substituição de palavras por outras, sinônimos ou, entendeu? Se eu substituir essa palavra por essa, eu altero o sentido do texto, uma coisa nesse sentido. Quase todas as questões, vocês vão ver quando vocês forem resolver, ou é compreensão textual direta, interpretação de texto, ou é essa questão de substituição de palavras, tá? Aí você pode fazer da banca que você encontrar, mas faça apenas das do CESP. E espanhol vocês vão ter mais difícil, porque espanhol não cai em muitos concursos, tá? Felizmente, vocês vão ter poucas provas de espanhol para vocês fazerem, tá? Felizmente. Agora, uma sugestão. Quando vocês forem fazer provas, não façam provas para professor. Às vezes vocês vão encontrar a prova para professor de inglês ou professor de espanhol. Não tem nada a ver essas provas com as provas que vão cair para vocês. Prova de professor cai muita gramática, muita coisa assim que para nós não cai, tá? Na nossa prova diretona aí mesmo, tá? Então, não aconselho fazer, não. É prova totalmente diferente, são outras habilidades que são cobradas, é conjugação verbal, então, assim, essas coisas não caem pra gente, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Para quem não tem, um site de questões, eu aconselho muito você ter esse site de questões, tá? Seja o que concursos ou o Tec Concurso. Eu gosto mais do que concurso, porque eu já trabalho com ele há muitos anos e eu já me habituei. E é baratinho, gente, acho que é R$20 por mês, não sei nem se é isso, tá? E é fundamental, principalmente para você fazer nas provas de português, tá? Você vai lá, escolhe um concurso, escolhe a prova que cabe naquele concurso, resolva toda a prova, tá? É importante você fazer a prova inteira, para você ver a multiplicidade de assuntos que são cobradas na mesma prova. Se você fizer só questão de um assunto, não é o ideal. É ideal que você faça a prova inteira, para você encarar um contexto real de prova, e eu aconselho que você também cronometre, tá? Quando você for fazer, pessoal, estudar, desliga do mundo e cronometre, para você ter uma noção, porque na minha prova de português da FGV, eu me perdi um pouco no tempo, estava muito difícil eu achei a prova. E olha para você ver que eu devo ter feito, antes da prova da FGV, de 400 a 500 exercícios de português, sem exagero algum. E na hora da prova, eu demorei mais de 1h20 para fazer a prova de português. Eu achei muito difícil, tá? E aí, quando eu fui olhar no relógio, eu fiquei desesperado, porque eu tive que correr com matemática e com toda a parte de direito também. Imagina, demorar 1h20 só em português
foi uma estratégia que eu quase me lasquei por causa disso. Tá? A vantagem é que em direito eu fazia a questão assim muito rápido, né? Era menos de 1 minuto por questão. Mas faça isso para você ter uma noção de como que você vai montar a sua estratégia no dia da prova. Minha estratégia, tá? Aí você pensa se isso se aplica a você, porque eu não tenho uma regra para todo mundo, mas eu gosto. Primeiro, se eu fosse fazer esse concurso, eu faria primeiro essas três matérias aqui na prova, porque são as 3 que vão precisar que você raciocine de forma mais detalhada. Né? Português, inglês, espanhol, você tem que interpretar texto, tem que voltar no texto e tal. Você vai encontrar muitas questões que você vai ficar com dúvida, você está achando que o cara quer te dar uma rasteira. Então aqui você tem que estar assim com o seu cérebro mais fresco possível. Em processo legislativo, você vai ver que a questão você faz você leu, você sabe ou não sabe. Dificilmente você vai ficar raciocinando muito tempo naquela questão. É mais conhecimento direto. Na sua área específica também. A maioria das questões você vai fazer assim muito rápido. Tá? Então você pode até relaxar, pegar a prova aqui na mão e ir fazendo de forma mais tranquila. Agora essas 3 aqui, eu acho que são as mais tensas, porque depende de uma interpretação, você pode interpretar errado o texto, enfim. Então aí, mas aí vocês veem se isso se aplica a vocês, tá? Então, para nossa primeira semana, eu vou depois, terminando aqui, eu vou mandar no grupo, tá? Essa tabelinha aqui para vocês já botarem quente essa semana. Se você já tiver estudado, porque eu já estou conversando com alguns há algum tempo e já passei esses materiais, revise, não tem problema, não precisa avançar, porque nós vamos ter tempo de 1 mês e meio, 2 meses, terminar todo o conteúdo. E esses conteúdos aqui, certeza absolutíssima, estarão na sua prova. Tá? Então, eu quero que você aproveite esses dias para você, inclusive, também assistir às aulas, tá bom? Processo legislativo, só de horas aulas, são as mais de 10 horas de aula, e são muito importantes que você assistam todas para tirar as dúvidas, caso você tenha com material PDF. Pessoal, em relação a esse nosso primeiro encontro, era isso que eu queria falar. Agora eu vou abrir aqui para vocês, para nós conversarmos, tá? Sobre assuntos que vocês queiram destacar nessa nossa primeira conversa. E aí, depois, terminando, eu já mando isso aqui para vocês lá no grupo. Tá bom? Quem quiser, fique à vontade para usar a palavra. Ninguém quer usar a palavra? Tá todo mundo sabido mesmo? Ismael, eu tenho uma dúvida. Como é que a gente faz para conciliar o estudo da lei seca, para pegar esses detalhes, como o prazo, que, por exemplo, processo legislativo tem bastante, com questão, assim, conciliar a lei seca com jurisprudência? Dentro da minha matéria, você não vai ler nenhum material fora do que eu te dei, porque nos meus materiais já tem tudo que você precisa. Tem a Constituição, tem a jurisprudência, tem a doutrina quando você precisa. Então, assim, você não vai ler lei seca na minha matéria, tá? Nenhuma matéria minha. Nem regimento, nada. Você vai ler só meu material, lá já tem tudo que você precisa. Agora, se estivermos falando aí da sua área específica, aí você pode montar os seus esqueminhas aí. Pessoal, vou sugerir uma coisa para vocês, que eu acho que foi uma das coisas que mais, assim, eu fiz diferente de todos os concursos que eu já fiz na minha vida, e valeu muito a pena para o Senado. Isso me ajudou bastante a ter essa aprovação. Foi a questão de começar os meus estudos já pensando nas semanas finais ali, pré-prova. Porque, olha só, você vai estar num período agora em que você vai ter que construir um monte de informação, pôr na sua cabeça, para que no dia da prova, essas informações estejam lá. A sua prova, pessoal, ela é uma situação atípica. Porque no dia a dia do consultor, eu posso consultar o regimento interno na hora que eu quiser, eu posso consultar a legislação, vou no Google a hora que eu quiser. Então, quer dizer, no dia a dia da atividade de um consultor, a coisa que eu menos preciso ter é memória, assim, de lembrar de todos os detalhes, porque eu posso acessar a internet na hora. Então, a prova de vocês é uma situação atípica. O cara quer ver o tanto de informações que você consegue colocar na sua cabeça. E é interessante que, às vezes, depois que você sai da prova, você já esqueceu. Porque são coisas, assim, que a gente esquece mesmo, tá? Não adianta, pessoal. Se você não trabalha com a coisa todos os dias, a tendência é você esquecer. Normal isso aí. Então, por exemplo, eu, direito constitucional, por que eu lembro de muita coisa? Porque eu dou aula disso quase todos os dias. Então, é por isso que eu lembro. Se eu ficar algum tempo sem
sem ministrar isso aí, com certeza eu vou esquecer uma coisinha ou outra. Isso é natural. Então, como vocês não trabalham com a matéria especificamente, vocês vão ter que estar sempre com essa revisão fresca na sua cabeça. E aí, qual é a minha sugestão? Nos meus materiais, eu já faço eles de tal forma, assim, eu faço eles da forma mais objetiva possível, para eles já servirem de revisão para vocês. Então, eu sugiro que nas 2 ou 3 semanas anteriores à prova, vocês não estudem mais nada, a não ser os resumos que vocês fizerem da matéria de vocês, tá? E os meus materiais. Faça uma última leitura dos meus materiais, porque os meus materiais, eles têm todas as informações que vocês precisam, tá? Como é que eu fazia a revisão naqueles conteúdos em que eu não tinha o meu próprio material? Eu fazia da forma mais simples possível. Eu abria um documento, um PowerPoint, e fazia lá, PowerPoint de, sei lá, direito penal, porque ia fazer direito penal. Pessoal, eu fazia um resumo, lendo o PDF, muito devagar. Esse primeiro estudo da matéria, faça sem pressa. Muito devagar, estudando a matéria, tranquilo. Nossa, esse assunto aqui é muito importante. Eu tirava geralmente um print, colava no meu PowerPoint. Eu ia fazendo o meu resumo. Como é que eu vou saber se o meu resumo está bom? Se com aquele resumo eu acerto as questões. É assim que você vai medir se o seu resumo está bom. Se o seu resumo não está atendendo, quer dizer que o seu resumo precisa de alguns ajustes. Você precisa colocar um pouquinho mais de informação naquele seu resumo. E aí, eu também colocava nesse meu resumo as questões que eu errava, ou aquelas questões que às vezes eu acertava, mas eu achava que era interessante estar no resumo, porque elas traziam um ponto ali interessante, ou aquelas questões que não estavam no meu material. Ou seja, às vezes o cara cobra lá uma coisa que não está no material que você estuda. É muito raro isso cair. Cai um detalhezinho, um tipo de questão muito específica que geralmente não cai em prova, mas vale a pena você colocar lá, porque vai que você dá sorte e cai geralmente aquela coisa que quase não cai em concurso público. Então, você vai colocando essas informações no seu resumo, de modo que você consiga fazer um resumo para você só utilizar ele nas semanas prévias à prova. Porque não vai dar nas semanas prévias à prova você revisar todo o conteúdo, e isso nem vale a pena. Você vai ler tudo da matéria, não faz sentido. Você já, nesse tempo que você vai ter de estudo, você já sabe quais são os assuntos mais importantes da sua matéria. Então, é nesses que você vai ter que focar. Então, você faça esse resumo, e nas 3 semanas, isso me ajudou demais, porque com os meus resumos eu consegui revisar 2 vezes a matéria todinha antes de ir para a prova. Todinha. Da parte básica, da parte específica. Então, eu fui com a matéria muito fresca na minha cabeça para a prova. Por isso que eu consegui sair tão bem, assim, constitucional eu fechei, né, como eu já disse para vocês, administrativo eu fechei, processo legislativo eu fechei, matemática eu quase fechei, até porque eu sou engenheiro também, então matemática eu sei alguma coisinha. Então, isso ajudou demais. Então, já faça isso. Estude esse período todo, pensando que você, nas últimas 3 semanas, vai ter que ter, durante esse período, produzido um material que vai ser a sua última tacada. É esse material, é com esse resumo que você vai para a prova. As pessoas, às vezes, ficam agoniadas por não terem esgotado o edital. Mas eu acho que isso não vai acontecer com vocês, porque eu acho que até a prova, se vocês tiverem esse comprometimento de estudarem pelo menos 30 horas por semana, vocês vão conseguir fechar o edital, com certeza. Tá? E não apenas uma vez, várias vezes. Tá? Na parte básica mesmo, em 2 meses, no máximo, a gente já terminou tudo, no máximo. E aí você vai ficar apenas refinando isso aí, com resolução de exercícios, retomando algum ponto ou outro que você vê que ainda não está ainda 100%, porque você vai ter tempo de chegar na prova como especialista nessas matérias, em todas as matérias. Tá? Agora, tem muita gente que vai começar a estudar depois que o edital sair. Então, essa pessoa vai ter um acúmulo de coisas para estudar muito grande. E aí você já vai estar na frente dessas pessoas, com certeza. Tá? Essa é a minha sugestão, Eudirã. Pode falar, irmão Everton. Ismael, conhecendo aí, está sendo muito bom te ouvir, Ismael. E a gente acaba passando por momentos de desespero, quando a gente olha, minha intenção é fazer para o meio ambiente. Quando eu olho o conteúdo da matéria, então, desde esses aspectos legais ao conteúdo de ecologia,
aquelas matérias que estão longe na memória, assim, mas as escolhas do que estudar são, assim, a gente vai, estou caminhando. O que você está lembrando de ecologia é o que passa no Globo Rural, né, irmão? Então, cara, tem umas coisas assim que, se for buscar, assim, a nível de profundidade, o conhecimento é meio impossível, assim, né? Que são aquilo que você tem na bagagem, né? Eu acho, pelo menos a minha experiência, eu não estou tendo muito, assim, não consigo vislumbrar um outro meio aí, né? Não vou revisitar todos os livros né, que estudei na vida, assim. Não sei. Eu estou me focando mais, peguei o livro de Direito Ambiental, estou tocando ele, 2.200 páginas, já vai me dar tá me dando um bom trabalho de revista. Estou visitando as leis com paciência, né? Tentando ver toda essa questão mais premente aí no ambiente legislativo, e as questões mais ligadas mesmo ao meio ambiente como ciência, não ciência jurídica, mas ciência natural, assim. Eu ainda estou querendo descobrir como é que eu vou estudar. Assim. Irmão, eu até estava falando com uma amiga ontem, que vai fazer esse concurso, que é o seguinte, eu acho que o pontapé inicial para você ter um norte no edital é você ver a prova anterior. A última prova vai te dar um norte, porque realmente o edital, inclusive para algumas áreas, é muito genérico. Você pega o edital, por exemplo, de discurso e redação parlamentar, é um edital desse tamanhozinho, é o menor que tem. Mas a infinidade de coisas que podem ser cobradas, porque é muito genérico a previsão no edital, é triste, você fica perdido. Então, eu acho que o primeiro passo é você ver como que a sua área foi demandada no último concurso. Começa dali. Veja as leis que foram cobradas, o tipo de conteúdo, porque com certeza isso vai te dar um norte do que é importante para a banca e como que as matérias são cobradas, porque para você também não ficar gastando tempo com um nível de profundidade que às vezes está além do que vai ser exigido no seu concurso. Então, assim, o concurso para consultor, ele é um concurso de nível altíssimo, cai muita coisa, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar na minha área. A minha prova de direito tributário não foi uma prova de direito tributário muito mais difícil do que uma prova para auditor da Receita Federal ou de algum outro concurso fiscal. Então, só para você fazer uma comparação. Não foi isso. Você pega a minha prova, é uma prova de nível de auditor fiscal. Então, não é uma prova assim, aí só vai cobrar os assuntos misteriosos do direito tributário, entendeu? Não é isso. Então, olha a última prova, dê uma olhadinha também na prova do Senado, apesar do edital ser um pouco diferente, tá? Eu sei disso, mas só para você também ter uma noção do que está sendo cobrado nos conteúdos, para que você possa ter um norte. Agora, de fato, se o edital vier vago, novamente, como foi de 2014, eu acho que não tem nenhuma bússola melhor para você do que a última prova, irmão. Não tem. Porque realmente, eu sei que o conteúdo ele é muito genérico, fala de ecologia lá, tem outra colega que eu estou mentorando em outra turma, que também é direito ambiental, que ela está também meio desesperada, mas não tem jeito. Todo mundo está assim, irmão. Todo mundo está nessa situação de sem saber como é que vai funcionar a concentração do estudo para não ficar viajando em coisa que não tem relevância para a prova, tá? Mas, assim, infelizmente, pela generalidade do edital, eu acho que a bússola inicial tem que ser a última prova, tá? Sim. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo os conteúdos que foram cobrados. Pelo menos, olha só, na parte básica, a banca ela conseguiu cobrar todos os assuntos da parte básica. Vocês viram naquele esqueminha que eu falei para vocês. Eu até contei quantas questões de cada área. Mas agora, de regimento interno, cobrou só algumas partes, entendeu? Então, tem que tomar cuidado para você realmente só sentir na prova assim, as matérias que caem. Então, tenta identificar, como eu fiz aqui em direito constitucional, eu identifiquei os assuntos que caíram, identifica os assuntos na sua prova. Isso aqui é Código Florestal. Caíram 4 questões de Código Florestal. Isso aqui é a parte lá de zoneamento ou a parte de
reserva legal. Então, você vai identificando essas partes para você ter um norte. Eu aconselho, inclusive, que você foque, pelo menos nessa primeira jornada, naqueles macro assuntos que foram os mais cobrados na prova anterior. Tá? É muito provável que eles voltem a ter uma importância relevante na próxima prova. Tá? Por exemplo, na parte de redação e discurso parlamentar, a colega está aí, que vai fazer sobre redação e discurso parlamentar? Acho que é a Fernanda. Ah, é a Roberta, né? Estou aqui com a mão levantada, porque eu já ia entrar nisso. Então, fala aí, querida. É que você falou que realmente é muito vago o edital, e né? Ele coloca assim, História do Brasil, ponto. Literatura, ponto. Vida social, política, econômica, nacional e internacional, ponto. Só aí a gente tem uma edição de conhecimento que pode cair qualquer coisa. E assim, história, olhando a prova, eu vi que caiu principalmente a parte do Estado Novo, da Era Vargas e tudo. Mas assim, eu não lembro de nada disso. Então, eu estou começando história do período colonial. Porque vai que cai alguma coisa. Redação, não caiu nada da parte específica. Caiu para fazer um discurso contra e um em prol de um tema relacionado a racismo. Ou seja, é muito difícil saber o que vai cair, né? Então, exato. Pessoal, é difícil de balizar nesse sentido. Tipo, história eu vou olhar tudo. Isso. E aí, irmão, o seu edital, por exemplo, de meio ambiente é mais detalhado do que o da Roberta. Eu sei que o seu é grande, mas o seu traz mais detalhes do que o dela. O dela realmente é muito genérico. E por que é muito genérico? Achei até divertido, Roberta. História do Brasil. Mas é a história do Brasil, ponto. Então, você imagina. Se a pessoa não tiver um norte do último concurso, para ela saber o que foi cobrado. Então, assim, vocês têm uma vantagem em relação ao pessoal que fez o último concurso. Porque, por exemplo, sobre literatura, Roberta, você disse que caiu quantas questões? Foram muitas questões de literatura, não foi? Foram muitas questões. Muitas. Foram quase 30 questões. De literatura. História, foram 30 e poucas questões. Ou seja, não dá para você não saber tudo. Aí você imagina, quem fez essa prova, eu, por exemplo, assim, se eu visse essa prova no edital passado, assim, eu acho que literatura não vai cair tanto. Olha só, eu ia errar completamente a minha sugestão, entendeu? Então, vocês agora estão com uma possibilidade de ter pelo menos um espelho para olhar. No último concurso foi esse nível de cobrança, cobraram tantas questões dessa área, tantas questões desse conteúdo, então vocês não estão totalmente perdidos. O pessoal que fez o último concurso, eu acho que eles estavam assim muito mais perdidos, porque não tinha uma referência. O último concurso já tinha sido em 2002, sei lá, muitos anos atrás. Então vocês agora têm uma oportunidade de pelo menos ter um vislumbre das possibilidades de cobrança na prova de vocês. Agora, realmente é um desafio muito grande. É muito grande, Roberto. Falar com a história do Brasil realmente tem que estudar tudo, porque pode ser cobrado realmente. Então, o que aconselho, por exemplo, no caso da Roberta, ela consegue, acho que, encontrar cursos sobre história do Brasil em algum cursinho, né? Talvez no Estratégia ou em algum lugar. E ele já tem esse material, então facilita um pouco, porque ela, pelo menos, não vai ter que ficar correndo atrás de materiais. O que ela vai depois fazer é aprofundar isso por meio de questões ou ler alguma coisinha ou outra em algum outro material. Mas os materiais de cursinho geralmente são muito bons e são suficientes para a prova, pessoal. Eu falo isso para vocês, são suficientes, tá? Então, se você tem um bom material de cursinho, o que você pode fazer, às vezes, incrementar com outro. Na minha prova do Senado, caiu 2 matérias novas. Ciência política, que é basicamente uma parte de direito constitucional, e avaliação de políticas públicas. Essas 2 matérias eu acho que tem chance de cair para vocês também. Tá? Eu acho. Tá? Não tenho nenhuma certeza, mas se cair também são matérias que em um mês você pega tudo sem estresse. São matérias relativamente simples. Mas essas matérias são matérias também muito genéricas. Você não sabe o que vai poder ser cobrado, porque eles podem usar vários autores, cada autor com a perspectiva. Essa é a casa da Roberta. História do Brasil, eles podem cobrar uma perspectiva de um autor específico ou de um outro autor, e o problema é que eles não dão referência bibliográfica no concurso. Então, você nem sabe que tipo de autor pode ser cobrado, né? Exatamente. Olha o que eu coloquei no chat, foi um outro tópico. Conhecimentos gerais relacionados à vida social, econômica e política, nacional e internacional. É geopolítica isso? O que é isso?
Eu acho que é isso mesmo. Conhecimento geral Geopolítica. é a vida social, econômica, política. Agora, desculpa. Esses conhecimentos gerais aí é atualidades. 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 Isso aí caiu também para analista. Ismael, Sim. numa questão assim, a gente vive o mundo das narrativas, né? Assim, você acha que a gente corre o risco também de de algum posicionamento, uma questão aberta, da maneira... Vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, estou no meio ambiente, vai cair alguma coisa sobre aquecimento global. Daí, dentro dos pesquisadores, tem os que acreditam em aquecimento global, tem os que não acreditam, cada um com a sua justificativa lógica, né? Uhum. A tomada de posição nisso assim, pode trazer algumas consequências na prova, né? Assim, a ideia é ir mais pelo mainstream, assim. Eu sugiro. Essa lógica. Eu sugiro. Lá não é lugar de você colocar suas posições, não. Vou te contar uma coisa real que aconteceu na minha prova. Na minha prova, na prova de parecer, eles pediram que você fizesse um parecer sobre um projeto de lei que concedia isenção de IPI para produtor rural. Então, quem era produtor rural poderia comprar uma caminhonete de até 3.500 quilos com isenção de IPI, certo? Beleza. Ele não falou se ele queria um parecer favorável ou contrário. Não falou isso. O que acontece? Você teve que apresentar no gabarito um parecer favorável, mas ele não perguntou isso. Porque você pode também dar um parecer contrário na comissão, não tem nenhum problema disso. Só que ele nem colocou no gabarito dele a possibilidade de ter uma resposta com um parecer contrário. Teve um rapaz que fez comigo o concurso, ele estava em segundo lugar. Ele tirou a pior nota, porque ele fez um parecer contrário, foi contra o gabarito e não teve nenhuma esperança. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu sugiro que vocês, na prova, tenham aquele pensamento do povão mesmo, aquele pensamento coletivo, geral, da mídia, e mesmo que você não concorde, pessoal, tá? Com um assunto específico, vá nesse sentido, porque geralmente os examinadores, eles também têm esse tipo de pensamento, tá? É a minha sugestão. Aí depois que você entrar lá, e você faz os pareceres contrários. Beleza? Por exemplo, eu faço diversos pareceres contrários lá. Os senadores pedem para mim fazer uma coisa, eu não concordo, e eu faço assim, nota informativa contrária a esse assunto. Aí até o consultor, amigo nosso lá, que faz as revisões finais, fala assim, Maia, não é bom você fazer o parecer contrário, porque o senador pode se sentir meio assim, afrontado. Faz só uma nota informativa, explicando por que não pode um projeto dessa natureza. Tá? Então, por exemplo, teve um cara lá, um senador, essas semanas retrasadas, que pediu para nós fazermos um projeto de lei que cobrava o IPVA só no ano da aquisição. Eu achei ótimo, se passasse um negócio desse, ia ser uma bênção. Só que não pode, né? Porque a União não pode legislar sobre imposto estadual. Né? Em resumo, é isso. Então, assim, aí eu fiz um parecer contrário, ele falou assim, não faz o parecer contrário, não, faz só a nota informativa para não ficar muito agressivo com o senador, entendeu? Então, no dia a dia do trabalho, você vai vendo lá as minúcias. Mas na prova, pessoal, seja o mais pragmático possível. Mais pragmático. Ainda mais nessas áreas, assim, em que tem xiitas, né, como a parte de direito ambiental, direitos humanos. Então, é melhor você ter o discurso do mainstream mesmo. Pessoal, pode fazer mais comentários. Quem mais quer falar? Patrícia, Fernandes, Tiago, o Igor. Fiquem à vontade, pessoal, para falar o que quiserem nessa primeira reunião nossa. Ninguém quer falar, gente? Não é possível. Vocês estão já fera mesmo? Roberta, quer falar de novo? Mais alguma consideração? Eu acho que as dúvidas ainda vão surgir. Ainda surgirão. Ainda surgirão.
Teve algum cargo no Senado, mais ou menos como esse da área 20, para eu dar uma olhada nas provas? Tem o de redação parlamentar lá. Eu não vou lembrar. Lá tem os nomes. Olha no Senado. Lá tem os nomes das áreas. Discurso e redação parlamentar, se eu não me engano, essa área. Só que na sua área, lá no Senado, eles não chamaram ninguém, sabia? Até agora. Sério? Por que não chamaram? Porque no último concurso, isso é uma história super conhecida lá dentro do Senado. No último concurso, um dos que passaram nessa área, ficou em 14º, ele era amigo do Sarney, parente, alguma coisa nesse sentido. E aí eles tiveram que chamar todos, até chegar nele. Aí chamou um monte de gente da sua área de redação parlamentar para o Senado. Então lá deve ter, hoje a área que mais tem consultor é a sua área, por causa desse cara. Quando você entra lá, todo mundo já te conta essa história. Incrível, né? Então existe sim alguma, assim, ele não teve privilégio para passar no concurso, né? Mas teve o privilégio de nomear tantas pessoas assim numa área só. Tá? A área de redação parlamentar, gente, é uma das áreas mais interessantes da casa, tá? Porque você todo dia mexe com um assunto totalmente diferente. Então, o seu nível de conhecimento, ele é muito vasto. Por isso que cobra esse tipo de conteúdo. Você tem que ter uma visão geral do país, entendeu? Uma visão geral da história do país, porque o cara vai chegar para você pedir um dia um discurso sobre racismo, no outro dia um discurso sobre cotas, no outro dia um discurso sobre a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Então você tem que ter uma visão assim geral. Lá nós temos na área de redação parlamentar do Senado jornalistas, historiadores, pessoal da área de direito, economista, tem de várias áreas. E aí é interessante porque, a depender até do assunto, o coordenador da área ele já distribui para aquele consultor que tem mais habilidade naquela matéria. Então, áreas de economia, eles distribuem mais para o cara que é da economia, entendeu? Porque ele já sabe os termos técnicos, tal e tal. Mas, em tese, o consultor tem que estar habilitado a fazer discursos sobre qualquer assunto, né? E no Senado é diferente da Câmara. Porque no Senado você tem a área de discurso parlamentar e, basicamente, quem faz discurso é só o pessoal dessa área mesmo. Mas na Câmara, por isso que cai discurso para todas as áreas, é possível, se for um discurso muito especializado, de direito tributário, uma coisa mais específica, eles pedem para qualquer consultor da área. Então, por isso que na Câmara, cai na prova discursiva você fazer discurso. Tá? É diferente do Senado. A área, lá no Senado, nós não fazemos discurso. Nós fazemos, basicamente, as minutas de proposição, as minutas de parecer, e dentro da minuta de proposição, que é a lei em si, né, a gente faz a justificação ou justificativa, que parece muito com um discurso, mas tem menos teor retórico. Tá? É um retórico mais light, vamos falar. No nosso curso teórico, vocês vão ver bem essa diferença. Nós vamos analisar vários textos reais de discurso e de justificação. Tá? Muito bem. Quem mais, gente? Tem um chat. Ah, tá, deixa eu ver aqui. A partir de quando é prudente acompanhar material produzido pela consultoria de interesse? Eu acho que já. Eu acho que, sim, pelo menos vai lendo aí um ou dois textos por semana. Tá? Leiam os textos que vocês vão produzir. Né? Então, leiam as minutas de proposição, que já vai ter a minuta em si e a justificativa, ou justificação embaixo. E leiam já também os discursos da área. Que além de você ter acesso aos assuntos que estão sendo discutidos no Congresso, vocês já vão também internalizando a forma do texto. Eu vou trazer vários, dezenas de exemplos reais no nosso curso de discursivas, tá? Vários mesmo. Mas é importante, quanto mais você tiver acesso aos temas da sua área, você vê textos da sua área. Lá no nosso curso eu vou pegar temas de várias áreas, tá? Mas é interessante que você pegue depois só da sua área específica, para você já até se enturmar com os assuntos. Eu falo isso porque na minha prova, tanto a parte de parecer quanto de justificação, eles pegaram projetos reais do Senado e cobraram na prova. Inclusive, foram projetos que os meus colegas consultores fizeram, eles nem sabiam disso. Eu falei para eles, olha, cara, esse aqui é a minha prova. Mas foi eu que fiz esse projeto. Então, eles pegaram casos reais mesmo, tá? E cobraram em prova. Por engraçado que tenha sido,
olha só que coincidência, o projeto de lei que caiu na minha prova para eu fazer o parecer, depois chegou na minha mão para eu fazer o parecer lá no Senado, o mesmo projeto. E aí eu fiz os ajustes, porque ele não estava bem feito, inclusive. Tá? Então, olha que coincidência, assim, incrível, né? O projeto que eu fiz na minha prova caiu para mim também lá no Senado, na distribuição de processos para eu fazer a análise dele. Então, por isso que eu falo que vocês terem contato com os trabalhos e os assuntos que estão tramitando na casa é fundamental. No nosso curso de discursiva, eu vou até explicar como é que vocês buscam essas informações, mas já tem uma aula minha gravada do Direção, tá no YouTube, não sei quem já assistiu a primeira aula, que eu já falo isso. Então, se vocês quiserem já ir adiantando, coloca assim, professor Ismael, no YouTube, né? Direção concursos, curso de discursiva para a Câmara. Tem lá a primeira aula já. Mas eu vou gravar para vocês também um curso inédito aqui, para essa matéria também de discursiva, né? Porque eu estou gravando para eles também esse curso. É isso, pessoal. Quem mais? Eu quero reforçar, pessoal, a liberdade que vocês têm sempre de me chamar no Zap a hora que vocês quiserem. Eu sempre respondo bem rápido, tá? Quando eu não respondo rápido, realmente, porque eu não estou podendo. Mas vamos manter sempre esse contato, tá? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e vamos firmes no propósito. Todo esforço, pessoal, que vocês puserem no estudo para esse concurso valerá a pena. Valerá a pena. Eu sei que vocês vão ter muitos dias de desânimo. É difícil imaginar um concurso tão difícil assim a gente passar. É difícil. Eu também nunca imaginei, fundo do meu coração, que eu passaria nesse concurso. Nunca. Porque, pessoal, são detalhes, tá? Que fazem a aprovação. Tinha gente, eu sei, muito mais capacitada do que eu nesse concurso. Tinham doutores da USP fazendo esse concurso comigo. Tinham pessoas que já são advogados há muitos anos na área de direito tributário. Eu nem formado em direito sou e passei. Então, veja só para você levar em consideração que o esforço que você puser, ele vai fazer completa diferença. E depois que você passa, que você acorda para a realidade e vê que você passou mesmo, você fala assim, poxa, eu faria tudo de novo. Então, como vocês já fizeram esse compromisso de estar estudando com tanta antecedência, vocês têm muita chance de passar nesse concurso. Porque o conteúdo, na parte básica, vocês vão pegar rapidão e vocês vão ter que se especializar, mesmo na parte específica de vocês, e vocês vão ter tempo para isso também. Por maior que seja o seu edital, Roberta, irmão Everton, isso vai ser fácil vocês avançarem, e na segunda vez que vocês forem revisar, vocês vão também estar mais com conteúdo na ponta da língua. É importante vocês fazerem essa primeira visitação no conteúdo de forma bem devagar. Vocês têm tempo para isso, para vocês já irem formando o seu resumo, tá? Porque o conteúdo na parte específica é muito extenso. Então, não faz sentido você só estudar a matéria e depois ter que fazer tudo de novo do zero, né? Então, vai já montando um resumo com questões e tal, para você depois ir aprofundando esse resumo, como eu falei para vocês, para que esse resumo sirva de material base para você ir para a sua prova. Eu acho que esse é o desafio de vocês nesses próximos meses aí, elaborando o seu próprio material que vai te dar essa aprovação. Tá bom? Alguém mais quer usar a palavra? Eu tinha imaginado que a gente ia até 9h30 e mais ou menos isso mesmo. Ismael, eu estou até aqui depois da fala do Thiago, da manifestação dele, eu entrei na página ali da Câmara tentando buscar a consultoria, mas o negócio não é muito fácil de achar, não, né? Eu não achei. Não é fácil, eu achei, não. Assiste achei estudos legislativos. Assiste o meu primeiro vídeo lá no Direção, que lá tá, eu explico como é que você busca essas informações. Tá? Vale a pena. Coloca no YouTube aí, Direção, concursos. Eu até assisti já aqui. Discursivas para a Câmara. Aí lá eu explico, tá? Porque eu sei que o site do Senado é muito melhor, eu acho. Não é porque eu trabalho lá e porque eu mexo com ele, porque ele é mais fácil mesmo, ele é mais intuitivo. O da Câmara é meio canseira. Mas aí você consegue, eu até explico lá depois que você pode filtrar por assuntos. Então, meio ambiente é um dos que mais tem. Tá? Para você. Agora, no caso da Roberta, por exemplo, conhecimentos gerais. Aquela lá é atualidades, Roberta, é isso mesmo, tá? Conhecimentos gerais e atualidades. E esse é um grande problema, porque depois você vê lá o que eles cobraram em conhecimentos gerais também para analista. Pessoal,
conhecimentos gerais, atualidades, eu acho uma das matérias mais canseiras do mundo em concurso, porque, assim, é muita sorte. Do fundo do meu coração, é muita sorte. Como é que estuda? Não, eu acho difícil, sinceramente. Não tem como Essa estudar. parte eu deixaria para vocês dar depois do edital, porque, assim, você pode estudar o que você quiser, Roberta, que pode cair coisa que você nem sabia. Essa é a tristeza. É um grande investimento de tempo para pouco resultado. Eu acho assim, eu até para o pessoal de analista, para minha turma de consultoria para analista, falei, olha, estuda isso aqui depois que sair o edital, porque sei lá que essa matéria vai ser cobrada de novo. Porque o que é a atualidade? É qualquer coisa, qualquer informação que pode estar acontecendo no mundo. Então, eles cobraram na última prova, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, depois você vê a prova de analista, são as coisas assim absurdas. Perguntou até qual era o estilo do violão que se tocava, o tipo de batida que o Caetano Veloso usava na época da Bossa Nova, quer dizer, uma coisa assim. Onde é que você achar aí material que falava de o estilo do toque do violão do Caetano Veloso? Entendeu? Teve um concurso do Senado, 2012, que perguntou o nome de um violonista que era muito destacado na área clássica e tal. Eu sabia, porque eu toco violão e eu conheci o cara, Yamandu Costa, mas você tinha que marcar lá, Yamandu Costa. Quer dizer, onde é que você ia ver isso em material algum? Então, essa matéria realmente, vamos esperar se vai vir assim no seu edital, e aí eu te sugiro assistir videoaulas quando você estiver cansada. Ah, estou cansado, não dou conta mais, então vou assistir videoaulas, porque esse é o material, você não vai fazer resumo dele, você vai escutar ali e aquilo ali vai ficar na sua cabeça. Então, é assim que conhecimentos gerais não tem muito que se fazer resumo, porque é um conhecimento muito, assim, geral, né? E no site da Câmara eu busco por qual área para olhar? Discursos. Discursos, eu acho que você deveria, Roberta, analisar aqueles discursos de temas um pouco mais, assim, que estão em voga, né? Questão de gênero, discursos sobre racismo, papel da mulher, penal. Papel da mulher na sociedade, esses temas, assim, veja, eles colocaram um tema difícil para você, né? Racismo, é um tema complicado. Então, assim, eles vão querer colocar um tema em que você vai ter que saber se posicionar favoravelmente ou contrário a um tema, né? Porque os discursos, quando chegam para os consultores, eles já chegam lá, façam um discurso favorável sobre determinado tema. E é triste que você vai ver que a maioria dos seus discursos não são usados. Tá? Isso é um monte de trabalho que nós fazemos no Senado não dá em nada. Às vezes o senador pede, ele lê ali o discurso, assim, só para ter talvez uma ideia ou outra do discurso, mas ele chega lá e fala tudo assim, da hora. Assim. São raríssimos os casos que você vai ver o cara lendo o discurso que foi feito pelo consultor, que tá bonitinho. São raríssimos os casos. É triste por causa disso. Mas, enfim, você fez seu trabalho, né? Agora, a sua área, realmente, eu acho que é essa aí. É uma área mais, assim, de direitos humanos, uma área mais, assim, de temas um pouco mais, que estão sendo discutidos hoje em dia, né? Temas aí correntes na nossa sociedade. Acho que é isso. Mais alguém, pessoal? Tiago, Igor, Fernandes, Patrícia. Pessoal, eu vou então finalizar. Se alguém quiser depois falar alguma coisa comigo, chame aqui, tá? Que a gente está sempre disponível. Tá legal? Foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço. Fiquem firmes no propósito. E aí eu vou marcar a nossa próxima reunião, provavelmente para terça-feira que vem também, tá bom? Mas lembrando, sempre que você não puder participar, não se preocupe, que vai ficar gravado. E você sempre tem acesso aqui, amigo. Se quiser conversar, a gente conversa na hora, tá? Essa reunião é mais para a gente ter um encontro aqui com a turma mesmo. Mas precisando, a gente está sempre disponível. Tá legal? Fiquem firmes, botem quente, vale a pena o esforço. Um abraço. Valeu, Ismael. Obrigada, boa noite. Obrigado. Até mais, colegas, bons estudos.